Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, existem diversos e centenas de relatos a respeito de muitos profetas de Deus. Neste vídeo em específico, eu estarei falando a respeito de certos profetas na Bíblia que são muito ocultados da maioria das pessoas e que poucos são aqueles que falam a respeito deles. Neste vídeo, eu estarei trazendo os 9 profetas ocultos nas Escrituras Sagradas que a maioria das pessoas, infelizmente, não conhece. Então, por isso, já peço que deixem os seus likes, os seus comentários, compartilhem o canal para outras pessoas que têm interesses assim como este em profetas, em origens, em mistérios, em línguas antigas, em etnias e muito mais. Por isso, fiquem todos com mais este vídeo do canal Mistérios de Elohim. Profeta, em hebraico, se pronuncia Nav, ou no plural, Navim. Já em aramaico, se pronuncia Nab, ou simplesmente Nébia. Os profetas, eles são porta-vozes divinos de Deus, no caso ali, homens aqui da terra, que são chamados aí por Deus a serem profetas, a serem porta-vozes de Deus na terra. Os profetas, eles não fazem apenas profecias sobre determinados eventos futuros que vão acontecer, mas na verdade eles também chamam as pessoas à reconciliação para com Deus, quando vem ali erros de interpretações de segmentos da própria palavra de Deus. Eles também ensinam as escrituras, independentemente da pessoa, se ela é um sacerdote ou não sacerdote, independentemente se é um rei, um imperador, seja o que for um príncipe, ele sempre desafia qualquer um, porque ele é um porta-voz divino e ele traz as mensagens ali de Deus, um homem guiado pelo próprio Espírito Santo para trazer as mensagens divinas e também os ensinamentos verdadeiros bíblicos e as interpretações corretas. A partir de agora eu estarei citando a respeito de cada um dos profetas ocultos nas Escrituras Sagradas, começando primeiramente agora com um personagem descrito no Antigo Testamento, que era um sacerdote e também um profeta de Deus. Este personagem é o personagem Jó. Sim, Jó, do livro de Jó, aquele que passou por toda aquela aflição. Além de ser um homem bom e justo aos olhos do Senhor, talvez na época dele o mais justo e o mais bom aos olhos de Deus, ele não era apenas ali um homem justo e um homem bom aos olhos de Deus, até porque Jó fazia diversos sacrifícios a Deus ali, e isso nos indica e nos mostra que ele era sim um sacerdote, e por ele ler as escrituras e ser detentor de um conhecimento gigantesco, ele também é considerado como sendo particularmente um profeta na sua época. O seu livro e a sua história motivou e cativou muitas pessoas até mesmo na antiguidade. Além dele, nós também conhecemos outros sacerdotes e profetas que são descritos no próprio livro de Jó, que são os 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos de Jó, assim como Jó, eram da descendência de Edom e também de outros filhos de Abraão, que no caso que Abraão teve com Quetura. Estes são os profetas ou sacerdotes. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, ambos eles descendentes aí de Esaú e também descendentes aí de um dos filhos de Quetura. O próprio Jó era descendente de Abraão em 5º grau, segundo muitos especialistas aí no assunto, e todos eles eram também profetas de Deus, como o próprio livro vai nos mostrar a sua sabedoria e conhecimento para com Deus e também veneração e adoração. Um outro personagem que também é um profeta e também um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão,
é um dos descendentes de Abraão por outro povo descendente de Abraão. Estes também são conhecidos como os 9 profetas não judeus, não israelitas. Este homem, no caso, foi de suma importância para a criação aí do livro de Gênesis. Eu estou falando agora mesmo de Jetro, também chamado pelo nome de Reuel. Afinal de contas, Jetro, Reuel, era um sacerdote e tinha grande conhecimento de Deus, das tradições antigas semíticas, aos quais ele passou para o seu genro. Quem é o genro de Jetro? O próprio Moisés. Moisés, há quem diga que ele foi até mesmo um discípulo aí de Jetro, porque Jetro passou muitas informações a respeito de tradições, de povos e das histórias bíblicas quando Moisés estava escrevendo aí o livro de Gênesis. Ele também foi um profeta de Deus e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Existe um homem nas Escrituras Sagradas que a sua identidade é um mistério por si só. Existem diversas e mais diversas aí interpretações e visões a respeito de sua identidade, aí que é basicamente uma identidade muito secreta nas Escrituras Sagradas. O nome desse personagem é Melquisedeque, e Melquisedeque foi um profeta, foi um homem de Deus, foi um sacerdote do Deus Altíssimo e demonstrou gigantesco conhecimento a respeito do Deus que Abraão servia, ao qual inclusive aí teve contato com o próprio Abraão em pessoa. Uma curiosidade é que ele foi sim um sacerdote do Deus Altíssimo, apesar da maioria das pessoas não saberem corretamente ou com 100% de certeza qual era a sua identidade. Muitos dizem que ele era Enoque, outros dizem que ele na verdade era um cananeu, já outros dizem que ele era um anjo, chegam até mesmo a dizer que ele era o próprio Jesus no Antigo Testamento, mas isso é assunto para um outro vídeo. Ele também era um profeta de Deus. Este personagem agora que eu vou falar para vocês se trata de o pai de um outro personagem. Ele é chamado pelo nome de Beor, o pai de Balaão. Balaão, como nós sabemos, era um profeta e um vidente, mas sobre Beor, seu pai, nós entendemos que os conhecimentos que Balaão teve ou conheceu a respeito do Deus verdadeiro, por ser ali Balaão no caso, um descendente também ali do próprio Abraão, estes conhecimentos foram passados aí por seu pai Beor. Muitos intérpretes rabínicos, muitos rabinos, eles interpretam que ele, Beor, era também um profeta aos povos não judeus. No caso, alguns povos de origem árabe, também descendentes do próprio Abraão. Um outro personagem das Escrituras Sagradas, que é tido e visto por muitos aí como um personagem bem complexo, com uma vida aí até mesmo misteriosa, por conta do relato bíblico mencionar, ao mesmo tempo dele sendo um profeta do Altíssimo Deus de Israel, ele também é tido como sendo um feiticeiro, um vidente antigo dos deuses pagãos da terra de Canaã. Seu nome na Bíblia é Balaão, Balaão ben Beor, Balaão filho de Beor. Este Balaão aqui, ele fez profecias e mais profecias, inclusive até a respeito da vinda do próprio Jesus Cristo. E uma das palavras mais comentadas e faladas sobre as profecias de Balaão até os dias de hoje é a famosa frase onde vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele fala e não faz? Balaão também foi um profeta de Deus, apesar de sua vida passada e seu envolvimento com a bruxaria pagã antiga da terra de Canaã. Mesmo assim, ele se converteu ao Deus Altíssimo, apesar de, no final de sua vida, no caso ali, ele se perverter novamente para o mal por conta de sua ganância e avareza, onde buscava apenas o interesse próprio no que diz respeito ao monetário, no que diz respeito ao dinheiro, ao ouro, onde muitas das vezes ele é tido e considerado como o único homem, depois de Moisés e Arão, a falar com o próprio Deus face a face. É um personagem muito curioso e interessante, Balaão. O nono e último profeta descrito aí nas Escrituras Sagradas como sendo um dos 9 profetas ocultos da Bíblia, ele é um profeta muito misterioso, até porque a menção que se tem na Bíblia a respeito dele, ou pelo menos do evento que envolvia ele, é descrito no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito do altar do Deus desconhecido. Acompanhe agora a descrição do apóstolo Paulo a respeito de tal evento e do altar ao Deus desconhecido.
Em Atos, capítulo 17, verso 16 ao 23, nos diz: E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, e uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciam a Jesus e a ressurreição, e tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, em grego agnostotheos. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o Deus ao qual eu vos anuncio. Algo muito curioso e fascinante é sobre esta menção do apóstolo Paulo a um altar na Grécia ali para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que estava sendo adorado ali na Grécia. Existe uma tradição antiga do século III depois de Cristo que foi registrada aí por um historiador, um autor grego ali chamado pelo nome de Diógenes Laércio, onde ele vai apresentar ali uma história antiga grega mencionada e descrita como sendo acontecendo mais ou menos ali no século VI a.C., onde uma terrível praga assolava a terra ali da Grécia e nenhuma das divindades gregas, nenhuma delas, nem deuses, nem semideuses, nem titãs, nem nada, conseguia resolver. Porém, um certo homem cretense chamado Epimênides ali fez um altar ao Deus desconhecido, e este altar não tinha imagem, não tinha escultura, não tinha idolatria nenhuma, e esta veneração aí a eles, a este Deus desconhecido, os livrou desta praga terrível, e então fizeram um altar em homenagem a este Deus, sem imagem, sem ídolo, ao Deus desconhecido. O nome deste sábio era, na verdade, Epimênides, desse profeta. Era Epimênides, um grego cretense da ilha de Creta. Muitas pessoas não acreditam que este altar seria ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porém o próprio apóstolo Paulo disse que era sobre este Deus que ele anunciava. Então era sim um altar ao Deus verdadeiro. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo.